Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um caso recente que acabou de ter uma grande reviravolta nas últimas semanas. O caso Rafael Miguel, o ator de Chiquititas que foi assassinado juntamente com seus pais Miriam e João por Paulo Cupertino, pai da sua namorada. Pois é, para quem assiste TV e usa redes sociais, você já deve estar sabendo que Paulo Cupertino ficou foragido durante 3 anos e foi preso agora, no mês de maio. Calma que isso nem é spoiler. Para mim, o mais interessante de ter pesquisado esse caso a fundo e escrito esse episódio para vocês foi entender por que diabos esse homem decidiu matar a família do namorado da sua filha. E mais ainda, quem era esse cara de verdade? Paulo Cupertino era um homem de muitos segredos, nem mesmo a sua família o conhecia de verdade. E hoje, com detalhes do crime e entrevistas com os envolvidos, a gente consegue revelar alguns desses segredos e entender a Guerra Fria que acontecia entre a família Cupertino e a família Miguel. Esse caso foi indicação de muitos crimezeiros, mas alguns já tinham sugerido a história mesmo antes de Paulo Cupertino ser preso. Então esse episódio é para vocês. @ViniAlmeida444, @FlavinhaFDaSilva, @Gabriela Perassol e Vinícius Augusto. Se você que está ouvindo tem um caso muito legal para indicar, pode me mandar um e-mail no cafécomcrime@gmail.com. Muita gente indica casos lá no Instagram, mas lá não é o melhor lugar para fazer isso, já que a sua mensagem pode acabar se perdendo no buraco negro que é o meu inbox. Então, se você quer garantir que eu vou receber a sua sugestão de caso, manda no cafécomcrime@gmail.com. Beleza? Agora, para tudo e me diga uma coisa. Você está escutando pela Orelo? Pois a Aurelo é o único aplicativo de áudio que paga os podcasters por play. Só de você escutar por lá, já me ajuda bastante. E além disso, você pode se tornar um apoiador do Café com Crime na Orelo, virando assim um crimezeiro oficial com algumas regalias. Qualquer pessoa que apoiar com R$5 ou mais tem acesso a episódios exclusivos. Então, em vez de só ter 2 episódios do Café com Crime para escutar no mês, você vai ter 3! Só coisa boa e, além de tudo, é facinho. É só entrar na Orelo, procurar pelo Café com Crime e clicar no botão Fazer Parte da Comunidade. A partir daí, você apoia com o valor que quiser e tá feito. Para facilitar mais ainda, eu vou deixar o link da Orelo aqui na descrição desse episódio. E qualquer dúvida em relação aos apoios, é só me mandar um e-mail no cafécomcrime@gmail.com. Obrigado a todos que fazem o Café com Crime ser mais que um podcast, ser essa comunidade maravilhosa de apoiadores. E com isso, bora começar do começo? Essa história aconteceu em São Paulo, na Zona Sul, no ano de 2019. No centro de tudo, temos 2 famílias. A primeira delas é a família Miguel, composta por 5 membros. O pai, João Alcísio, de 52 anos, a mãe, Miriam Selma, de 50 anos, a primogênita, Camila, de 26 anos, o do meio, o Rafael, de 22 anos, e a caçula, Isabelle Vitória, de 13 anos. Na época em que tudo aconteceu, a família Miguel morava no bairro Pedreira, com exceção de Camila, que vivia com o namorado e sua filha de 1 ano em Campinas. Ao que tudo indica, a família Miguel era bem estruturada, de classe média, gente boa. Rafael, o filho do meio, já tinha uma carreira estabelecida como ator mirim. Quando criança, ele se destacou naquele famoso comercial do brócolis e da chicória. Vocês lembram? Onde ele pedia, mãe, eu quero brócolis, ficava gritando no meio do mercado. Era um comercial muito bom de Sustagem Kids. E, aliás, vou colocar um trecho aqui pra quem não lembrar. Vocês vão lembrar. Mãe, compra brócolis? Não, filho, tem em casa. Ah, mas umzinho, vai. Não, eu já falei. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis. É isso, com certeza você já viu isso na sua vida em algum momento. E esse menininho gritando era o Rafael Miguel.
Depois de ficar conhecido como o menino da chicória, Rafael Miguel ganhou visibilidade suficiente para atuar na Rede Globo e no SBT. Na Globo, ele passou por novelas como Pé na Jaca, Cama de Gato e o especial de fim de ano, O Natal do Menino Imperador. Entre 2013 e 2017, ele alcançou o seu papel mais marcante na nova versão de Chiquititas do SBT. Ele interpretou o personagem Paçoca. Após o seu sucesso como Paçoca, o Rafael decidiu sair das telinhas e iniciar uma carreira como comediante stand-up, além de planejar atuar como animador em hospitais infantis. Muito fofo, né? Enquanto isso ainda estava na esfera dos planos e a sua nova carreira não decolava, ele participava de grupos de teatros e passou a dar aulas de inglês em 2018. O diretor da escola, o Alceu de Andrade, conta que Rafael era um professor e tanto. Abre aspas. Ele era um menino muito bom, generoso. Ele se envolvia, se dedicava muito com a gente. Ele não era só chegar e dar aula. Era chegar e ficar conversando na recepção, conversando com os alunos, conversando com a gente. Fecha aspas. Com o dinheiro que ganhava nas aulas de inglês, o plano de Rafael Miguel era morar com a namorada Isabela Tibcherani, de 18 anos. Os dois estavam juntos desde março de 2018 e a história de como se conheceram é típica de qualquer jovem dessa década. Foi nas redes sociais. Imagina daqui uns anos a gente contando para os nossos netos: "Ah, eu conheci o seu avô no Instagram. Era um aplicativo de fotos, onde você também fazia amizades e mandava foguinho no stories da pessoa para poder pegar ela." Ia ser belas histórias que teremos para os nossos netinhos, né? Mas foi assim. A Isabela adicionou o Rafael no Facebook depois de descobrir que o ator de Chiquititas morava no mesmo bairro que ela. Ela já era meio fã, achava ele bonito e, poxa, meu vizinho, bora adicionar, né? O Rafael aceitou a solicitação de amizade no Facebook e não só isso, como também foi procurar a Isabela no Instagram. Onde, convenhamos, né? Dá pra você olhar melhor as fotos da pessoa, ter aquela sensação sobre quem ela é, enfim, bem melhor. Gostando do que viu, o Rafael foi lá e curtiu uma foto dela. E aí ela foi lá e curtiu uma foto dele de volta. E aí ele foi lá e curtiu, e ela curtiu, e ficou nessa boa paquerinha que a gente conhece muito bem, até que finalmente ele mandou um inbox, uma mensagem pra ela puxando papo. Esse é o novo "vem sempre aqui", tipo, ficar curtindo fotos aleatoriamente. Mas é isso, como disse, né, as histórias de amor no futuro vão ser assim, gente, prepara. Enfim, na conversa, ele perguntou se Isabela o conhecia de algum lugar. E ligeira que só, ela disse que não. Imagina, jamais te vi. O lance é que ela obviamente sabia que ele era o ator de Chiquititas, mas ela não queria parecer uma fãzinha qualquer que tava ali tietando ele, né? Depois que eles começaram a conversar pelo Instagram, eles trocaram mensagens por 2 meses, sem parar, até marcarem um encontro na pracinha da rua de baixo da escola de Isabela. E aqui entra um detalhe importante. Naquele dia, Isabela foi liberada mais cedo da escola e resolveu chamar Rafael para finalmente se conhecerem, pois talvez fosse a única oportunidade que ela teria para isso. Acontece que o pai de Isabela, o Paulo Cupertino, era extremamente controlador e não deixava a garota sair por aí com os amigos sem mais nem menos. Ela tinha que ir da escola para casa e acabou. Então, como a aula terminou mais cedo e o pai dela não sabia que ela já tinha sido liberada, né? Ainda achava que ela estava na aula, era uma ótima oportunidade para ela ser livre, né? Poder fazer alguma coisa que ela queria. E o que ela mais queria era conhecer Rafael. O menino aceitou o convite, e aí eu imagino como a Isabela não deve ter ficado, assim, com 1000 borboletas no estômago, esperando na porta da escola o crush dela aparecer. O Paçoca de Chiquititas, ali na escola dela. Meu Deus, né? O coração saindo do peito. E o primeiro encontro deles foi tudo e mais um pouco. Eles se deram super bem, a química ali era clara, e o Rafael olhava para ela e dizia: "Ai, como você é linda, como você é linda." E a partir daquele dia, eles nunca mais pararam de se falar e ficaram muito próximos. No segundo encontro dos dois, que aconteceu nesse mesmo esquema, né? Em um momento em que Isabela sabia que o seu pai não iria notar a sua falta, ela já logo abriu o jogo com Rafael.
Contou para ele que o seu pai era muito controlador e eles teriam dificuldades para se ver com constância. Ela até pensou em terminar com ele, não seguir em frente com esse romance, pois ia ser realmente muito difícil. Mas o Rafael chorou. O menino estava completamente apaixonado por ela e ficou tão triste quando ela mencionou em terminar que a garota logo se retratou e decidiu continuar com ele. Aos 3 meses de namoro, o Rafael escreveu uma carta para Isabela, completamente in love. A carta dizia nas primeiras linhas, abre aspas, Querida princesa Isabela, queria começar essa carta te dizendo que eu te amo muito. Fecha aspas. Em seguida, ele conta que soube que começou a amá-la desde o primeiro momento em que a viu. Gente, assim, super fofo, super romântico. Escrevam carta pros parceiros de vocês aí, Dia dos Namorados tá logo aí, já fica com essa inspiração. Bom, o casal, os dois estavam muito, muito felizes juntos e Rafael era um namorado muito dedicado ao relacionamento. Mas apesar disso, não era um namoro qualquer, um namoro comum. O Rafael e a Isabela quase não se viam. Isabela conta que em 1 ano e 2 meses de relacionamento com o ator, ela o viu poucas vezes. Abre aspas. Dá pra contar nos dedos. Olha, acho que passa de umas 10 vezes porque ele me via muito na saída da escola, 5 minutos antes de ir embora, só pra me dar um abraço, um beijo. Ele fazia muita questão, vinha da casa dele só pra me dar um beijo. Fecha aspas. Tirando esses felizes minutos na hora da saída do colégio, Isabela e Rafael quase não tinham momentos juntos, isso tudo por causa dos ciúmes do pai dela. Por sinal, o namoro foi escondido de Paulo Cupertino no início. Isabela não tinha coragem de falar para o pai que estava se relacionando com ninguém. E não era bobeira de adolescente que queria esconder coisas dos pais. Ela tinha bons motivos. E aqui, acho importante detalhar mais quem é a segunda família envolvida nesse caso. A família de Paulo Cupertino. Paulo Cupertino, na época com 49 anos, na verdade tinha 2 famílias. Sua família oficial, tradicional brasileira, e a sua segunda família, escondida, a família da amante. Isabela era fruto desse segundo casamento e cresceu vendo o pai se relacionar simultaneamente com 2 famílias. O primeiro casamento de Paulo Cupertino era com Maria Quitéria Oliveira, com quem ele teve 2 filhos. Mas há mais de 20 anos, ele se envolveu com Vanessa Tibcherani, de 39 anos, com quem também mantinha um relacionamento estável e também tinha 2 filhos, Isabela, de 18 anos, e um menino, o caçulinha, de 13 anos. As 2 famílias moravam a apenas 1,5 km de distância, mas era como se vivessem em mundos completamente diferentes. Vanessa e os filhos viviam em uma pequena casa ao lado da oficina de Paulo, que funcionava como um desmanche. Não faltava comida na mesa, mas a família passava por dificuldades. O dinheiro era sempre apertado. O Paulo alegava que não tinha condições de comprar os livros da escola dos filhos e, apesar de Isabela estudar em um colégio particular, ele não pagava a mensalidade e estava devendo mais de R$20 mil para a escola. Mas a questão financeira de Paulo não era nada comparado ao que ele fazia com a família dentro de casa. Isabela afirmou que, abre aspas, é difícil buscar uma imagem afetiva do meu pai. Tenho muito mais lembranças dele como pessoa agressiva do que como um pai. Fecha aspas. A verdade é que quando Paulo estava na casa da sua segunda família, ele espancava a Vanessa, a esposa, com frequência e muita violência. Isabela relata que quando tinha em torno de 8 anos de idade, sua mãe saiu para trabalhar e depois decidiu ir para um happy hour ou alguma coisa do tipo com as suas amigas. Ela deixou Isabela e o irmão mais novo com uma babá. Beleza, até aí, tudo bem? Tudo normal. Mas quando a noite foi chegando e o horário de Vanessa retornar para casa foi passando, a babá começou a ficar preocupada. Não era comum ela ficar até tarde e muito menos não dar notícia nenhuma para a babá e os filhos. Achando tudo muito estranho, a babá decidiu ficar com as crianças a noite inteira até Vanessa voltar para casa. Até que esse momento chegou. E foi horrível. Vanessa chega em casa acompanhada de Paulo e ela estava, nas palavras de Isabela, abre aspas, toda arregaçada, irreconhecível. Fecha aspas.
Isabela perguntava o que aconteceu, mas a mãe dizia que não era nada e era para ela fazer a mala porque eles iriam para a praia. Paulo as levou para a praia para que desse tempo de Vanessa se recuperar dos ferimentos sem que ninguém percebesse, nem amigos, nem familiares, nem colegas de trabalho. Quando voltaram para casa, era como se nada tivesse acontecido. Era esse tipo de violência que Vanessa e Isabela suportaram por mais de 20 anos ao lado de Paulo Cupertino. Uma vez, Vanessa procurou ajuda, fez um boletim de ocorrência contra ele. Mas quando Paulo descobriu, ele disse que se ela não retirasse a denúncia, mataria Vanessa e a família dela. A violência física não era apenas contra Vanessa. Isabela também foi agredida durante sua infância e adolescência por motivos completamente fúteis. Se Paulo achasse que ela falou bom dia num tom mais baixo, já era motivo para tapas na cabeça e socos nas costas. A sua frase era: "Me respeita, eu sou seu pai, eu não sou seu coleguinha não." Ele chegou a quebrar um prato na cabeça de Isabela enquanto ela lavava a louça. Ele era pavio curto e tudo era motivo para a violência. Além da violência física, Paulo Cupertino também praticava violência psicológica contra a família. Isabela conta, abre aspas, "Meu pai tinha um pouco de repulsa por mim. Por alguma razão, ele não fazia contato visual e não gostava de me ver arrumada. Ele me punia, tirando minha vaidade. Se me via arrumada, falava que eu era feia." Fecha aspas. O sentimento que Paulo Cupertino tinha pela filha não era amor paternal, e sim possessão. Segundo Isabela, ele era autoritário e obcecado em controlar absolutamente tudo em suas vidas. Paulo vigiava os passos de Isabela até para a escola, e ela só podia ver os amigos esporadicamente ou em eventos escolares. Ele também proibia a convivência de Isabela e seu irmão com a sua avó paterna e os seus outros irmãos da primeira família, apesar de morarem todos no mesmo bairro. Não existia confraternização de família e amigos, até porque a família de Paulo e Maria Quitéria era muito mais conservadora, era a família principal, e os filhos desse casamento acreditavam que a segunda família havia destruído seu lar. Para eles, Vanessa era uma destruidora de lares. E Paulo apoiava essa narrativa, fazendo com que Vanessa aceitasse viver na condição de ser a outra, uma mera amantezinha, em quem ele poderia bater e fazer o que quisesse. E lembra que disse que apesar de morarem no mesmo bairro, era como se as duas famílias de Paulo Cupertino vivessem em mundos diferentes? Pois bem, segundo Maria Quitéria, a primeira esposa de Paulo, o seu marido era grosseiro, sim, mas nunca a agrediu e tratava muito bem os filhos. Bem diferente da história que as Tibcherani viviam. Esse era o grande motivo de Isabela não querer contar para o pai que estava namorando com Rafael Miguel. Vanessa, a sua mãe, sabia do namoro desde o começo. Elas eram confidentes. E depois de ver a filha namorando escondido por aproximadamente 9 meses, Vanessa começou a perceber que Isabela estava infeliz por não poder ver o namorado com frequência, por não poder comemorar aniversários juntos e outras datas comemorativas. Vanessa notou que a filha só chorava. E quando perguntava a ela o que foi, ela dizia que estava com saudades do Rafael. Não aguentando mais ver a filha nessa situação, Vanessa decidiu que era hora de peitar Paulo Cupertino e contar sobre o namoro, na esperança de que ele entenderia que a filha já tinha 18 anos e ele não poderia mais controlar sua vida. E assim, no final de 2018, Vanessa conversa com o marido e conta sobre o namoro de Isabela e Rafael. A reação dele foi a pior possível. Paulo Cupertino foi até a escola de Isabela, coisa que ele jamais fazia, pois não era um pai presente e muito menos preocupado com a vida acadêmica da filha. Mas lá foi ele esperar pela saída de Isabela da escola. Imagino que quando Isabela o viu, o peito apertou, pois não poderia ser nada bom ele estar ali. Paulo então diz para a filha que Vanessa havia caído da escada e se machucado, e que ela precisava voltar para casa imediatamente. Isabela o acompanhou até o carro, e assim que entrou, Paulo começou a gritar com ela coisas do tipo: "Quando você ia me contar que estava namorando? Que porra é essa? Por que você não me falou? Você não me respeita, acha que eu sou o quê?" Enquanto falava, alterado, ele batia no carro e dava tapas em Isabela. Em seguida, ele pegou a carteira,
o bilhete único e o celular da filha e disse que ela não iria mais sair de casa para nada. Paulo Cupertino decretou ali a prisão domiciliar de Isabela. Não só o seu namoro com Rafael estava terminantemente proibido, como a sua vida. Ele não queria deixar a filha viver. Com o celular de Isabela em mãos, Paulo começa a ler as conversas entre os namorados e fica completamente transtornado ao ver a intimidade que eles tinham. Afinal, eles já estavam namorando há quase 1 ano, já tinham tido relações sexuais e com certeza conversavam sobre coisas íntimas no celular. Foi demais para Paulo ler aquilo e proibiu Isabela de se comunicar com Rafael para sempre. Disse que ele era um menino indecente e criou teorias na própria cabeça de que Rafael não era uma boa pessoa ou a pessoa certa para namorar sua filha. Depois disso, Isabela não conseguiu mais se encontrar pessoalmente com Rafael e nem conversar com ele pelo próprio celular. Mas sabe como o amor é, né? A gente dá um jeitinho. Quando o pai saía de casa, Isabela fazia uma chamada de vídeo com o namorado pelo celular da mãe. Não era sempre, apenas quando tinham oportunidade. Então, cada conversa terminava sem Isabela e Rafael saberem quando poderiam se falar de novo. E foi nessa época que Rafael e Isabela começaram a planejar uma fuga. Não exatamente uma fuga, mas morar juntos, tirar Isabela da sua prisão domiciliar imposta por Paulo Cupertino. Eles queriam ter uma vida juntos, longe dessa loucura toda. Rafael já tinha 22 anos, estava para completar 23, trabalhava na escola de inglês e pretendia usar suas economias para se mudar para uma casa na companhia da sua princesa Isabela. Ele já tinha até escolhido o imóvel. Isabela conta, abre aspas, Rafael falou assim, eu vou trabalhar, tenho um dinheiro guardado e estou indo atrás de uma casa para a gente morar. Só que você tem que estar disposta a ir embora. Embora de fato. Você quer ir embora? Então ele foi atrás, encontrou uma casinha bacana para a gente morar e estávamos com esses planos. Fecha aspas. O namoro proibido de Rafael e Isabela começou a preocupar Miriam e João, os pais do menino. O problema não era a Isabela. Ela era uma menina legal, inteligente e esforçada, mas sim o risco do filho estar namorando alguém proibido e a pessoa que estava proibindo tinha sérios problemas com violência. O Rafael chegou a expor para sua família como o entre aspas, sogro, era agressivo, que dava medo, que era difícil de lidar e que ele tinha até medo de se mudar com Isabela por conta dele. A Miriam chegou a mandar mensagem para Paulo Cupertino falando, abre aspas, somos uma família boa, a gente tá aqui para ajudar, tá aqui para acolher. Conhecendo a gente, você pode ficar mais tranquilo. Fecha aspas. Ela queria tentar apaziguar a situação para o filho, mas não teve resposta de Paulo. A família Miguel e a família Cupertino viviam uma espécie de guerra fria, e os pais de Rafael pressentiram que a tensão que estava no ar há mais de 1 ano estava prestes a explodir. E, gente, se tem uma coisa que nunca erra, é a intuição de pai e mãe. Depois de um período de 2 meses em que Rafael e Isabela não se viam, eles finalmente se encontraram numa festa junina no dia 8 de junho de 2019. Era um sábado. Naquele dia, Rafael tinha dado aula de inglês até às 5 da tarde e saiu da sala de aula deixando para trás a lousa com a sua letra, a sua garrafa de água e os cadernos dos alunos. Seria a última vez que ele entraria naquela sala de aula. A festa junina era um evento aberto na escola do irmão de Isabela. Como era uma festa escolar e a mãe de Isabela estaria lá com o seu filho, o Paulo Cupertino deixou Isabela ir. Sábado à noite era um dia que ele passava com a sua família número 1, então ele não estaria presente no evento, mas também jamais desconfiou que Isabela se encontraria com o namorado proibido. A mãe de Isabela a acobertou em tudo nesse dia. O Paulo chegou a ir até a porta da escola para dar dinheiro para que a família comesse lá na festa, mas quem foi receber foi Vanessa. Então Paulo não chegou a ver Isabela, muito menos Rafael, naquele dia. A festa junina foi ótima. Bandeirolas penduradas no teto do ginásio da escola, bebidas quentes, comidinhas, música boa e dança de quadrilha. O casal, que estava morrendo de saudade um do outro, aproveitou o momento para tirar várias fotos juntos e se curtir. Depois, deram o seu último beijo de tchau.
Ao chegarem em suas respectivas casas naquela noite, Isabela e Rafael trocaram as fotos que tiraram e comentaram um com o outro como aquele foi o dia mais feliz de suas vidas e que sentiam que poderiam dormir em paz por terem se visto. No dia seguinte, Isabela acorda tendo uma crise de ansiedade. Ela já tinha um histórico de ansiedade, muitas noites sem dormir, insônia, e quando levantou naquela manhã, só queria dar uma volta, tomar um ar e espairecer. Por algum motivo, ela não conseguia parar de chorar. Ela manda mensagem para Rafael a encontrar numa praça, avisando que ela não estava bem e precisava vê-lo. Era domingo, dia 9 de junho de 2019. Domingo era o dia em que Paulo Cupertino passava com a sua segunda família, chegando sempre para o café da manhã. Quando Paulo chegou em casa naquela manhã e não viu Isabela, já logo perguntou para Vanessa: cadê sua filha? A Vanessa também não sabia. Ela procurou pela menina na casa toda e então percebeu que Isabela tinha saído de casa sem o seu conhecimento. Novamente, já meio irritado, o Paulo pergunta: cadê a Isabela? E em seguida, ele deixa a casa acompanhado do filho mais novo para ir para a padaria. Nesse momento, Isabela estava na pracinha com Rafael. Ela estava chorando, no ápice da sua crise de ansiedade, e pedia para o namorado levar ela para dar uma volta para longe dali. Mas Rafael, óbvio, né? Ele era um menino muito certinho, sabia que era proibido. Ele disse que não podia simplesmente sair com ela desse jeito. Ele queria entender o que ela tinha e tentar resolver ali mesmo, se possível. Enquanto isso, na casa da família Miguel, João descansava, assistia TV e Miriam preparava o almoço da família. Ela adorava caprichar na cozinha e estava indo tudo muito bem, tudo muito bom, até que a paz da residência foi quebrada quando o telefone de Miriam toca. Era Vanessa, mãe de Isabela, procurando pela filha. Vanessa já havia tentado ligar para o celular de Isabela, mas foi completamente ignorada por ela. Então, sem saber mais para onde recorrer, decidiu ligar para a família de Rafael Miguel, perguntando se sabiam do paradeiro do casal. A Miriam não sabia, mas logo iria descobrir. Na pracinha, o telefone de Isabela não parava de tocar, mas ela o silenciava. Até que não teve jeito, e o telefone que começou a tocar foi o de Rafael. O casal não conseguia ter um momento de paz sozinhos. Parecia que aquela felicidade que eles sentiram na festa junina, na noite anterior, jamais iria se repetir. E talvez fosse isso que deixasse Isabela tão ansiosa. O Rafael atende o telefone e era a sua mãe, Miriam. Ela explicou que Vanessa estava procurando por Isabela freneticamente e que a menina precisava voltar já para casa. A Miriam se mostrava muito preocupada com a situação, principalmente por Vanessa ter telefonado para ela buscando pela filha e, a Miriam sabia que o namoro do seu filho era proibido, né? O Rafael, então, ele responde à mãe, dizendo que Isabela não queria ir para casa, que ela não se sentia bem, estava chorando. Então a Miriam sugere que o filho venha para a casa deles com a Isabela e eles resolveriam o que fazer depois. Assim, o pai de Rafael, o João, foi buscar os dois na praça e os levou para casa. As panelas de Dona Miriam estavam no fogão quando Rafael e Isabela chegaram. Ao ver a tensão de Isabela, Miriam e João resolveram ajudar a garota. Ela claramente estava com medo de voltar para casa. Então, eles resolveram dar uma carona para ela e a acompanhar até a porta. A Miriam liga de volta para Vanessa e avisa que eles estão com Isabela e vão a levar para casa. E ela adiciona que querem conversar com Paulo Cupertino sobre o namoro dos filhos. Miriam e João queriam mostrar para Paulo que eles eram uma família do bem e que não tinha problema nenhum a filha deles, já com 18 anos, namorar Rafael. No fundo, essa não era só uma carona para levar Isabela para casa. Era uma busca de um tratado de paz. Na casa de Isabela, Paulo e o filho mais novo já haviam voltado da padaria. Vanessa é questionada novamente sobre o paradeiro da filha e apenas responde que ela está chegando. Ela não conta para Paulo que Isabela estaria acompanhada de Rafael e sua família. Paulo fica a postos na janela da casa, aguardando o retorno da filha.
Rafael e Isabela viviam muito perto, era uma distância de apenas 3 quilômetros. Então, em menos de 10 minutos, Paulo vê o carro da família Miguel chegando. Ao ver Isabela descer do carro, ao lado de Rafael, e em seguida ver Miriam e João saindo do carro também, ele não hesita. Paulo Cupertino vai até o portão da casa, puxa a Isabela pelo braço, ordenando que ela entre em casa. Miriam se aproxima e tenta um primeiro contato perguntando a ele, abre aspas, "Você é o pai dela?" Fecha aspas. Ao que Paulo responde, abre aspas, "Não, sou a mãe." Fecha aspas. Segundo Vanessa, em seguida, Paulo olha para Rafael e diz, abre aspas, "Por que você não falou comigo antes?" Fecha aspas. Depois disso, ele saca rapidamente uma pistola e efetua disparos contra Rafael, Miriam e João. O primeiro atingido foi Rafael Miguel, que tentou proteger a mãe. Ele levou 7 tiros. Na cabeça, no peito, nas costas e no braço esquerdo. Miriam é atingida por 2 disparos, no peito e no ombro. João leva 4 tiros, 1 no peito, 2 no braço esquerdo e 1 no braço direito. Desarmados e pegos completamente de surpresa, a família Miguel não teve tempo de reagir. Em meio aos sons dos disparos, gemidos e gritarias, Vanessa e Isabela tentam socorrer a família Miguel. Isabela segurou Rafael em seus braços, gritando por ajuda, pedindo para Deus levar ela no lugar dele. Ela viu a cor e a vida sumirem de seus olhos. Nisso percebe a movimentação na rua. Com o barulho dos 13 disparos, vizinhos assustados saem para tentar entender o que havia acontecido e se deparam com os 3 corpos no chão. Alguém aborda Isabela e diz "sinto muito", ao que ela grita e revida, não querendo acreditar no óbvio. O namorado e a família estavam mortos na calçada da sua casa. Miriam morreu aos 50 anos. João, aos 52. Rafael completaria 23 anos no mês seguinte. E Paulo Cupertino fugiu em seu carro. Os corpos de Rafael Miguel, João Miguel e Miriam Miguel foram velados no dia seguinte no cemitério Campo Grande, em São Paulo. Isabela chegou ao velório levando flores e foi acolhida pelos parentes e amigos das vítimas. O clima era de revolta. A prima de Rafael, Maria do Carmo Viana, comentou, abre aspas, "Eles foram lá para mostrar que eram uma boa família, que não iam explorar a filha, que ele ia ser uma pessoa que ia acrescentar na vida dela. Inclusive, a namorada jamais imaginou que chegaria a esse ponto." Fecha aspas. Camila Miguel, a irmã de Rafael, publicou nas redes sociais no dia depois do crime a seguinte mensagem, abre aspas, "Nada nunca vai ser completo sem eles. O trauma foi gigantesco, mas seguirei. Estou em um momento de luto e assimilação de tudo que aconteceu. Não consigo me pronunciar sobre justiça, nem como vamos seguir a vida." Fecha aspas. Sendo a irmã mais velha, Camila ficou com a guarda da irmã menor de idade, Isabelle Vitória. No domingo em que o crime ocorreu, Isabelle havia ficado sozinha em casa, aguardando o retorno do pai, da mãe e do irmão para o típico almoço de domingo. Miriam deixou as panelas no fogão, tudo pronto para o almoço, mas eles nunca retornaram. Isabelle ficou até às 8 horas da noite daquele domingo sozinha em casa, sem comer e sem ter notícias da família. Assim que Camila ficou sabendo do ocorrido, saiu de Campinas e foi até a casa dos pais, onde contou a notícia para Isabelle. Desde então, as duas moram juntas, sem deixar uma o lado da outra. Além do sofrimento da família Miguel, o baque para a família Tibcherani também foi grande. Com a fuga de Paulo, Vanessa Tibcherani passou a viver escondida na casa de amigos no Rio de Janeiro. Ela comenta, abre aspas, "Ele já havia me agredido algumas vezes, quebrou a minha costela e deixou o meu rosto desfigurado. Há 21 anos sou espancada. Não tenho mais vontade de viver. Eu não temo por mim, temo pela vida dos meus filhos, pela vida das pessoas que nos abrigam." Fecha aspas. Já Isabela postou um texto nas redes sociais em homenagem ao namorado, no dia do velório. Abre aspas.
Tá muito difícil de assimilar, mas eu quero pensar em você como o homem iluminado que é, o homem que me orgulha, que me fez a mulher mais feliz do mundo, que me apresentou o amor de verdade, que me salvou e acreditou em mim quando muitas vezes eu pensei em desistir. Ele salvou a minha vida, ele foi um herói. Os pais criaram um príncipe, um anjo. Fecha aspas. 2 meses após os crimes, Isabela fez uma tatuagem em homenagem a Rafael. A frase Together Always, ou Sempre Juntos, em português, foi tatuada perto do ombro dela. Além disso, ela cortou relações com o pai, deixou de usar o sobrenome dele e se tornou uma das principais vozes para que ele fosse encontrado, preso, julgado e condenado pela chacina que cometeu. E apesar de querer usar sua voz para isso, Isabela teve que fechar suas redes sociais, pois estava sendo fortemente atacada por gente sem noção que a culpava pelo crime e mandava ela se matar. Sim, pois é, a pessoa acaba de passar pelo maior trauma da vida e ainda tem que lidar com um hater na internet. Isabela comentou que até para conseguir um emprego era difícil. Abre aspas. Essa exposição toda me prejudicou bastante. Independente de eu ser inocente nessa situação, as empresas acredito que não querem esse tipo de associação. Então acabam dispensando. Ainda existe um peso, né? Que as pessoas colocam pelo fato de eu ser filha dele. Não é fácil ser filha de um assassino. Não é fácil carregar o peso de ter o nome de uma pessoa que cometeu um dos maiores crimes nacionais. Fecha aspas. Não havia dúvidas de que Paulo Cupertino era responsável pela morte de 3 pessoas da família Miguel. Câmeras de segurança da rua gravaram parte das execuções. As imagens mostram o ator e seus pais sendo atingidos por disparos e, em seguida, Paulo aparece correndo para escapar. Além disso, tinham 2 testemunhas oculares, Vanessa e Isabela Tibcherani. Elas prestaram depoimento no dia seguinte ao crime, acompanhadas do advogado Eliton Lima dos Santos. Foi então que a polícia ficou sabendo do perfil agressivo de Paulo e de que ele não aceitava o namoro de mais de 1 ano da filha com Rafael. Desde então, Paulo passou a ser procurado pela polícia como foragido. No dia 10 de junho de 2019, ele teve suas fotos divulgadas para a imprensa. De início, o que a polícia sabia era o seguinte: após atirar nas 3 vítimas e fugir em um carro vermelho, Paulo teria voltado para o bairro onde morava à noite. Lá, ele deixou o carro vermelho e desapareceu. O carro foi achado na terça-feira, dia 11, a cerca de 600 metros do local do crime. Ele foi apreendido e passou por perícia. Só que, segundo as investigações, a placa era clonada e não puderam dizer a quem pertencia. Depois disso, Paulo usou um veículo escuro para fugir. Esse foi flagrado por uma câmera de segurança de um posto de gasolina. Pelas imagens, não dá para saber se havia outra pessoa dentro dele, mas os investigadores descobriram que quem pagou pelo combustível foi um parente do assassino. 4 dias depois, a polícia localizou o carro e pôde checar os documentos do mesmo. O nome que constava no documento era de uma mulher, mas ela disse não conhecer Paulo e, provavelmente, o veículo era roubado. Durante as investigações de 3 anos na busca por Paulo, a polícia descobriu que 2 amigos o ajudaram na fuga, com dinheiro, transporte e até comida. Eram amigos de longa data de Paulo, coisa de mais de 15 anos de amizade. Um deles era meio que sócio de Paulo em uma pizzaria no bairro Pedreira. O Eduardo, da pizzaria. Era assim que ele era conhecido. O outro era um amigo que morava em Sorocaba, o Vanderlei Antunes Ribeiro Senhora. O Vanderlei afirmou que no dia do crime, ele recebeu uma ligação da esposa de Eduardo, dizendo que Paulo estava na rodoviária de Sorocaba e era para ele o buscar lá. Em seguida, por volta das 19 horas, ele se encontrou com Paulo, que contou a situação meio que por cima, sem dar muitos detalhes. O Vanderlei levou Paulo para sua casa, onde ele tomou banho e pegou roupas emprestadas do amigo, assim como uma mochila e um casaco. Depois disso, Vanderlei levou Paulo para outro município, cerca de 200 quilômetros de Sorocaba, onde dormiram em um hotel. Já no dia 11 de junho, Paulo Cupertino pediu R$5.000 em dinheiro ao Eduardo da pizzaria.
Eduardo depositou a quantia na conta de Vanderlei e Vanderlei entregou o dinheiro para Paulo. E assim, Paulo foi embora. No dia 12 de junho, enquanto todo mundo comemorava o Dia dos Namorados, Paulo ligou para Vanderlei, dizendo que estava em Campinas e pediu para que ele o encontrasse lá. Os dois foram até a rodoviária e Paulo teria comprado uma passagem para Ponta Porã. Para embarcar no ônibus, Paulo utilizou a CNH de Vanderlei e foi embora com ela. Segundo Vanderlei, Paulo estava a todo momento armado e o coagindo para o ajudar. Mas não se sabe ao certo se isso é verdade. O fato é que, com a ajuda de Vanderlei e Eduardo, Paulo Cupertino sumiu por 3 longos anos. Um ano após o crime, em junho de 2020, a investigação foi concluída. Paulo foi indiciado por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil e sem dar chance de defesa às vítimas. Àquela altura, a polícia já havia verificado quase 300 endereços em 10 estados do Brasil, na Argentina e no Paraguai, procurando pelo assassino da família Miguel. Devido à possibilidade de Paulo Cupertino ter fugido para outro país, a polícia pediu a inclusão do nome e foto dele na lista de criminosos mais procurados no mundo da Interpol. Isso, porém, não chegou a ocorrer, segundo policiais, porque a Interpol só registra informações de procurados que têm prisão preventiva decretada pela Justiça. E até então, Paulo Cupertino tinha apenas a prisão temporária decretada. Mas depois de junho de 2020, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra Paulo Cupertino e os 2 amigos que o ajudaram a fugir: Eduardo José Machado, dono da pizzaria, e Vanderlei Antunes, de Sorocaba. Eles passaram a responder em liberdade pelo crime de favorecimento pessoal, ou seja, ajudar na fuga de um foragido. Se forem condenados, vão pegar, no máximo, 6 meses de prisão. Paulo, por sua vez, pode pegar até 30 anos na cadeia. Só faltava o encontrar. Com a sua prisão temporária convertida em preventiva, Paulo Cupertino foi incluído na difusão vermelha da Interpol, além de ser o primeiro nome da lista dos criminosos mais perigosos e procurados de São Paulo. Essa não era a primeira vez que Paulo se envolvia com a polícia. O assassinato de Rafael, Miriam e João não foi o seu primeiro crime. E isso era algo que nem mesmo Isabela, a sua filha, tinha conhecimento. Desde a década de 90, Paulo já havia sido preso 9 vezes por roubo e associação criminosa. Em 1993, ele foi preso em Santos, no litoral de São Paulo, depois de participar de um assalto a um carro forte com outros comparsas, todos armados com metralhadoras. No assalto, a quadrilha roubou 2,5 bilhões de cruzeiros do carro que transportava o dinheiro para o pagamento dos trabalhadores do Porto de Santos. Esse valor é equivalente a aproximadamente R$900 mil hoje. Nesse assalto, os ladrões usaram um carro e 2 motos para fugir. E aí, no meio da fuga, a moto de Cupertino foi deixada para trás. E depois, ele pediu para um outro comparsa dele, que não estava envolvido nesse assalto, prestar queixa do roubo dessa moto, porque ele queria a moto de volta, né? O comparsa chegou a ir à polícia, mas pressionado pelos investigadores, ele acabou revelando o verdadeiro dono do veículo e o seu paradeiro. Paulo Cupertino foi preso logo depois. Pelo crime, ele foi condenado a 2 anos de prisão, mas recorreu em liberdade e a condenação foi anulada. Por outro crime, Paulo chegou a ficar preso alguns meses na cadeia, mas depois também foi posto em liberdade. Com o histórico de associação criminosa de Paulo e o fato dele conseguir ficar foragido da polícia durante 3 anos, surgiu a teoria de que ele era protegido por uma rede de criminosos. Depois do assassinato, Isabela descobriu que o pai era dono de uma fazenda, pelo menos no papel, e tinha muito dinheiro escondido no seu escritório. E a família vivia no aperto, devendo mensalidade na escola, sem comprar livros. Por quê? De onde vinha esse dinheiro todo do pai dela agora? Além disso, a polícia descobriu que Paulo Cupertino vivia fazendo transações nos valores de 6 a 9 mil reais com Eduardo, o dono da pizzaria, de quem ele era teoricamente sócio. Mas ao que tudo indicava, esse dinheiro não vinha nem da pizzaria e nem da oficina de desmanche de carros que Paulo tinha.
Provavelmente isso ainda vai ser apurado na investigação, mas até agora esse dinheiro parece surgir nas contas de Paulo e Eduardo de forma inexplicável. Essa teoria de que Paulo Cupertino é protegido por uma rede de criminosos ganha mais força ainda quando a gente descobre que, durante seus tempos foragido da polícia, Paulo teve ajuda de um piloto de avião, traficante de drogas, para fugir do país. Pois é. Acontece o seguinte, há indícios de que Paulo trabalhou em uma fazenda no Paraguai. Depois, quando viu que a polícia tinha descoberto isso, ele fugiu para a Argentina. Aí, em 2021, ele voltou ao Brasil e tirou um RG em uma cidade do interior do Paraná com uma certidão de nascimento falsa. Ele assumiu a identidade de Manuel Machado da Silva e ficou durante 8 meses morando ali, naquele local. Segundo o delegado Pablo Reis, Paulo era chamado de Seu Manuel e frequentava assiduamente uma barbearia, uma lotérica onde fazia apostas e até o posto de saúde da cidade depois que ele conseguiu emitir uma carteirinha do SUS. Depois disso, ele foi para Eldorado, no Mato Grosso do Sul, e trabalhou em uma chácara por lá. Só que a essa altura, a polícia já estava no cangote dele, pois um outro funcionário da chácara notou que ele poderia ser o tal procurado Paulo Cupertino. E o cara começou a agir meio diferente com ele, ficou esquisito e ele avisou a polícia. Percebendo que a atitude do colega de trabalho mudou com ele, o Paulo logo fugiu antes da polícia chegar. No dia 28 de outubro, ele fugiu da região em uma aeronave que estava na fazenda do patrão dele, que era um piloto e foi identificado como sendo Alfonso Helfenstein. Esse piloto, acusado de ajudar na fuga de Paulo Cupertino, também era condenado por tráfico de drogas. Tipo, o que um cara traficante está fazendo ajudando Paulo Cupertino a fugir, dando carona de avião para ele até o Paraguai, se ele não é ninguém, né? Porque até então ele é um Zé Ninguém, é um foragido que matou lá por ciúmes, porque, né, não tem nenhum tipo de autocontrole e fugiu, assim. Então, por que esse traficante iria ajudar? Para mim, isso mostra de alguma forma que o Paulo Cupertino tinha um ótimo networking com criminosos. Bem, nessa de fugir para lá e para cá, a polícia já tinha investigado mais de 300 endereços e utilizado diversas estratégias para tentar pegar o Paulo Cupertino. Agentes chegaram até a monitorar o velório da mãe de criação de Paulo em 2020, na expectativa de que ele fosse disfarçado ao local. Eles foram também algumas vezes a fazendas no Mato Grosso do Sul, possivelmente onde o acusado se escondeu por mais tempo. Só que pouco antes de uma dessas idas da polícia para lá, o Paulo teria fugido em um caminhão carregado de melancias. Além de acompanhar as informações que chegavam, a polícia monitorava de perto a família e a vizinhança de Paulo Cupertino em São Paulo. E aí, chega o dia 16 de maio de 2022. A polícia recebe mais uma denúncia de uma possível localização de Paulo Cupertino. Eles já tinham recebido tantas e tantas que essa era tipo, ok, mais uma, né? Vamos lá checar. Essa informação dizia que Cupertino estaria na capital paulista em um hotel no bairro Interlagos, na Zona Sul. Mas dessa vez, deu bom. O Paulo Cupertino tentou se disfarçar, mas ele foi identificado mesmo assim. Ele estava de chapéu, 2 máscaras de proteção contra a Covid, usando uma bengala, bem mais magro e com o cabelo e o cavanhaque tingidos. Segundo as informações, Paulo, que agora estava usando o nome Cristiano, estava há mais de um mês hospedado no quarto 27 do Monte Star Hotel, a um custo de R$ 38 a diária. No quarto, policiais encontraram, além de roupas, bengalas e outros 3 chapéus, lentes de contato azuis e uma carteira nacional de habilitação falsificada. Era o kit disfarce de Paulo. De acordo com os policiais que o prenderam, Paulo voltou a São Paulo porque estava precisando de dinheiro para continuar se escondendo. E para isso, ele estaria tentando trabalhar com comércio informal nas ruas. Logo de cara, ao chegar na delegacia, o Paulo negou os crimes. Ele disse que era inocente, que não matou e acrescentou, abre aspas, "A minha filha me condena, mas vamos esperar a justiça para saber a verdade. Olha a minha filha ontem e olha hoje." Fecha aspas.
Ele explicou essa última frase, dizendo que a filha está muito mais feliz agora do que no tempo que ela namorava com Rafael. Gente, olha a cabeça desse homem, né? Se ele tivesse seguido as postagens da filha e as entrevistas que ela deu, ele saberia a grande merda que ele estava falando, porque simplesmente não. Ela não estava mais feliz, ela ficou traumatizada com a atitude dele, né? O cara realmente, assim, a cabeça dele doidona. E tipo, ele ainda queria alegar inocência, né? Parece piada, não tem a menor probabilidade de ter sido outra pessoa. Tem câmera, tem imagem. E também, de acordo com a delegada Ivalda Aleixo, que encabeçou a busca por Paulo, abre aspas, não tem dúvida, porque a filha dele é a testemunha principal. Fecha aspas. Depois de passar por audiência de custódia e de ser mantida, a prisão preventiva do Paulo, ele foi levado ao Centro de Detenção Provisória 1, no Belém, na zona leste de São Paulo. Ao saber da prisão do pai, Isabela revelou um mix de sentimentos, mas disse estar disposta a testemunhar contra ele na justiça. Ela comentou, abre aspas, embora a prisão não vá parar nada do que aconteceu, não vá diminuir as dores, a pessoa que causou esse mal todo está preso agora e não vai sair impune. Isso meio que conforta de alguma forma. É como se os pesos fossem gradativamente se aliviando na nossa vida, e eu tenho fé. E desejo que não só para mim, mas que também para a família do Rafael, que aos poucos as coisas voltem a se acalmar e que exista esse senso de justiça para tudo de ruim que aconteceu. Fecha aspas. Já Camila Miguel, a irmã de Rafael, também se pronunciou, mas ela pensa um pouco diferente. Abre aspas. Não sinto alívio, alegria, nada. Justiça está longe de ser feita e mal sei o que vai acontecer daqui para frente. Não crio expectativas, porque passei 3 anos me frustrando e tendo quase nenhuma notícia de nada. Fecha aspas. Paulo Cupertino é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Ele, que atualmente tem 50 anos, nunca contratou um advogado para defendê-lo. E esse é o caso do ator mirim Rafael Miguel, uma história quente com acontecimentos ainda por vir e por isso vamos ficar atentos aos próximos passos, aos julgamentos e qualquer novidade que surgir em relação ao caso. Eu mantenho vocês atualizados lá pelo Instagram, o @cafécomcrime. Quem ainda não segue, vai lá seguir, até para poder ver as fotos do caso que eu vou postar amanhã, quinta-feira, além de também ficar antenado nas novidades do caso e também nas notícias do podcast. Até daqui 15 dias, não na próxima quarta, a outra. E até lá, mandem cartinhas fofas e românticas para seus parceiros, que nem o Rafael Miguel fazia para a Isabela. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio de Luigi Calistrato. As fontes utilizadas para esse episódio foram G1, O Globo, Folha de São Paulo, Jornal Metro, O Povo, Metrópolis, Portal R7, RD1, UOL, Notícias da TV, Revista Quem, Isto É e Repórter Record Investigação.